Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Maravilha. Podeis assentar, meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Éder, aos obreiros, aos amigos, a vida do pastor Felipe, sua família. Hoje eu me faço acompanhado do meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o evangelista Peterson Paiva, que é um exímio falador de Cristo. Pensa num homem que gosta de falar de Cristo, irmãos. Ele fala de Cristo. Eu fico, quando eu estou perto dele assim, eu falo, rapaz, tu fala mais de Cristo do que eu falo. Mas é vitória, viu? Abra sua Bíblia, meus irmãos, por gentileza. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu vou usar esse pedestal aqui, viu? Eu gostei. Aí a gente fica mais à vontade, e a bênção é grande, e a vitória é certa, irmãos. Peguei um trânsito na descida, peguei serração na descida, e hoje eu estou um pouco mais pesado, irmãos, porque ontem nasceu meu primeiro netinho. E um milagre de Deus, irmãos. Eu ontem estava no hospital ali junto com a minha família, minha esposa não pôde vir devido a esse presente, né? Minha filha falando assim, pai, Deus ainda faz milagre. E eu saí de casa ontem dizendo, Deus ainda faz milagre. Eu vou repetir porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso esta noite. Escute, Deus ainda faz milagre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a minha filha, ela é um milagre, o meu neto também é um milagre. Eu vou contar isso depois. Eu quero aqui compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, junto com os nossos irmãos, que se encontra no segundo livro do profeta, que a sua mãe era Ana. Amém. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 8 em diante. Glória a Deus. Diz assim o versículo 8. A epígrafe do texto diz: os 37 valentes que Davi teve. Algumas versões, por exemplo, a King James ou outras versões, diz 32. Mas vamos nessa base de 37 e a bênção é grande. Versículo 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que lhe opusera a 800 e os feriu de uma vez. Versículo 9. E depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. E depois dele Samá, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus.
Eu acho que eu vou tirar o microfone. Vou sem o microfone, pastor. Todos conhecem essa passagem, meus amados e queridos irmãos, mas não podemos deixar de esquecer quando o povo exigiu de Deus um rei. A Bíblia vai dizer que o povo, ele era guiado por Deus, literalmente guiado por Deus. Tinha o profeta, tinha o sacerdote, o sumo sacerdote. Quando o povo precisava pelejar, Deus pelejava pelo povo. Mas o povo começou a olhar o muro do vizinho, a cerca do vizinho, a terra do vizinho, e começou a observar que o vizinho tira um rei. Observe, o povo de Deus começa a olhar para o Egito, começa a olhar para o povo filisteu, e agora começa a desejar um rei. E chegaram até Samuel e disseram: Samuel, nós precisamos e queremos um rei. E todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que Deus ungiu a Saul como rei. Foi escolhido Saul e foi ungido como rei. Saul, no seu reinado, a Bíblia vai dizer que ele desobedece a Deus, ao ponto de Samuel ir conversar com Deus, e Deus fala assim: Samuel, eu já rejeitei ele. Todos os soldados de Israel guerreavam junto com Saul. Soldados esses que os seus pais, quando os filhos nasciam, os pais já desejavam que os filhos seriam guerreiros do soldado do rei de Israel, do rei de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que todos os homens da região, eles guerreavam junto com Saul. Observe que quando Saul é rejeitado por Deus, Deus levanta Samuel e diz: Samuel, vai na casa de Jessé, vai em Belém, na casa de Jessé o belemita, que lá tenho eu me provido de um rei. Quando Samuel está chegando perto da casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ele avista 3 filhos de Jessé, 3 homens fortes, 3 homens bonitos, bem aparentados, e Samuel olha para eles e pensa consigo: porventura um desses será o rei. Samá, Eliabe e Abinadab eram homens fortes, filho de Jessé, que guerreavam no exército de Saul. Mas Deus, ele vai na contramão, porque Deus não vê como o homem vê. Aleluia! Deus não vê como o homem vê. Samuel chega diante da casa de Jessé e pensa consigo: porventura um desses será o rei. Aleluia! Mas Deus já tinha escolhido dentre aquela família o rei. Vocês conhecem a história. Passa-se um filho, passa-se 2 filhos, passa-se todos os filhos, menos um que estava tomando conta, que foi esquecido pelo pai. A Bíblia diz que Samuel se levanta e diz assim: acabaram-se os filhos? Acabaram-se os mancebos? Aí Jessé se lembra: não, falta o menor, o mais novo, que ele está no pasto tomando conta das ovelhas. Aí Deus cutuca Samuel e diz assim: Samuel, diga a ele que mande chamar o filho, e nós não nos assentaremos à roda da mesa enquanto ele não chegar. Observe que a visão humana era literalmente olhada para homens fortes, homens bem apresentados. Aí a Bíblia vai dizer que chega quem no cenário? Davi, com aproximadamente 1,53 m, 1,55 m, e Deus fala assim: esse será o rei ao qual eu vou usar, unge ele, unge ele. Davi é ungido, e ao ser ungido, amados e queridos irmãos, Davi volta a tomar conta das ovelhas do pai. Passa-se anos, Davi está tomando conta até o período que ele vai reinar, primeiro em alguma cidade. E o que me chama a atenção, que todo o povo, amados, estava ao lado de Saul. Então Deus agora separa um povo para andar com Davi. Povo esse que era excluído, povo esse que não tinha QI ou quem indica, povo esse que era separado, povo esse que era inferiorizado, porque todos os homens fortes, bonitos, estavam guerreando com Saul.
Mas Davi, Deus levantou um povo, e como se não bastasse, a Bíblia vai dizer que Deus ungiu esse povo, derramou sobre esse povo o seu espírito. E me prende a atenção esse versículo, porque dentre estes soldados de Davi, que eram aproximadamente 6.000, se destacam 37, ou 32, ou 33, aproximadamente 30, algumas versões diz. Dentre esses 30, 3 se destacam. E esses 3 homens, eles vão fazer uma diferença extraordinária. Observe que o nome do primeiro, dá até para falar em línguas estranhas, é Josebe Bassebete. Mas o que significa esse nome, Josebe Bassebete? O nome Josebe Bassebete significa aquele que soma, aquele que acrescenta, aquele que quando alguém conta com ele, oh glória, ele diz assim, eu estou aqui, vamos lá, vamos cozinhar, vamos limpar a igreja, porque enfim, a obra ela é a igreja ela é do... Oh glória, aleluia. Mas alguém que não soma está dizendo, não faz não, porque ninguém está olhando para você. Mas o céu esta noite está aberto dizendo, há um Deus que tudo vê, há um Deus que nada foge da sua visão, há um Deus que nada foge do teu olhar. Oh glória, o próprio Deus diz, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, Deus não se engana, a Deus não se deixa se escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também o ceifará. Plantou tomate, vai colher tomate. Plantou cenoura, é cenoura. Maçã é maçã, amor é amor. Oh glória a Deus, se eu plantei a bênção, Jesus abençoa o obreiro, abençoa a irmã, Jesus abençoa o pastor, abençoa quem toma conta da cozinha, abençoa quem limpa a igreja, Jesus abençoa. A bênção ela vai, cumpre o que tem que ser feito, e a bênção. Mas se eu digo, amaldiçoa, a maldição vai, a maldição. Josebe Bassebete, grave esse nome, é aquele que soma. Conta comigo, mulher, quando tu precisar orar. Conta comigo, mulher, quando tu precisar visitar alguém. Estou aqui. Talvez eu não consiga ir, mas eu vou ajoelhar para orar. Conta comigo, obreiro, quando você precisar fazer alguma coisa. É aquele que soma, é aquele que acrescenta. Pois fomos chamados para somar, para acrescentar. Eu estava vindo, irmão, no trânsito, eu falei, Jesus, me dá uma palavra. Eu já tenho uma para pregar mais à tarde. Se for essa, a gente prega. Se não for, a gente não prega. Aí quando eu sentei, o pastor estava ministrando. Eu falei, nossa, que coisa extraordinária. Até falei para o Petros, eu precisava ouvir essa palavra. Pois fomos cheios, escute isso. Pois fomos chamados para fazer a diferença. Quando nós olhamos o livro de Malaquias, capítulo 3, escute isso aqui. Malaquias 3. Aí você já vai logo pensar que é sobre dízimo. Não, não é sobre dízimo que eu vou falar. Malaquias 3,18. Diz assim, então verás outra vez a diferença. Existe uma diferença de quem acrescenta e de quem não acrescenta. Aleluia. E o céu está aberto dizendo, eu estou vendo. Eu estou contemplando. Existe uma diferença, pois o texto diz, então vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, dos ímpios e do justo. Existe a diferença. Então fomos chamados para fazer Josebe Bassebete. Segundo, eu acho lindo esse texto e daria para ir um pouco mais aqui, porque fala dos andinos, e os andinos são homens guerreiros. Né? Se nós entrarmos dentro desse contexto, a Bíblia vai dizer que nós fomos chamados para guerrear. Mas tem um general que vai conosco. Tem um general que nos prepara. Nós não estamos sozinhos.
Não, eu vou repetir para você entender. Existem guerras travadas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que nós, humanamente falando, nós entendemos que nós estamos sozinhos, mas o Senhor, em alto e em bom som, manda dizer: nós não estamos sozinhos. Não. O general, aleluia, o Todo-Poderoso, oh glória, Ele está conosco em todo momento. Isaías, quando entra dentro do templo, irmãos, há uma crise gerada. Capítulo 6 de Isaías, há uma crise gerada, porque morreu o rei. Morreu o rei, há uma desestabilização total. A crise financeira, a crise no palácio, a crise na região, a crise. Isaías entra dentro do templo para conversar com Deus, para chorar. E quando ele entra no templo, parece que eu vejo o céu abrir, o teto do templo abrir. Aí Isaías olha e fala assim: opa, eu estou vendo algo que eu não via antes. Eu vi um ser sentado em um alto e sublime trono. É o que Isaías diz. Ou seja, o rei da terra morreu. Mas o rei do céu, oh glória, o general, aquele que não dorme, aquele que não cochila, o salmista diz que nem piscar o olho, ele pisca. Ele está olhando pela sua igreja, ele está olhando pela tua vida, ele está olhando pela tua casa, ele está olhando pela tua família. Segundo guerreiro, Eleazar, filho de Dodô. Eleazar significa Deus ajuda ou Deus socorre. Quando você para nesse texto, você fala: meu Deus do céu. O texto diz que este homem lutou tanto, que a espada ficou colada na sua mão. Ficou grudada na tua mão. Alguns historiadores dizem que por tanto sangue que foi derramado, criou uma nata que colou. Aleluia. Oh, glória. Mas eu, pesquisando um pouquinho dentro desse contexto, eu quero entender que quanto mais ele se envolvia com as coisas de Deus, quanto mais ele fazia aquilo que Deus colocava no coração dele, o Senhor cravava a mão dele na ferramenta, na arma, e dizia: não larga, porque tem vitória. Quando nós olhamos o contexto, fala de espada. Espada eu acho lindo isso aqui. Espada é ferramenta de trabalho e também pode ser arma de defesa. Amém? Tá todo mundo aí? Ferramenta de trabalho. Deus colocou a espada na mão de Eleazar, dizendo assim: Eleazar, o que você precisar, Deus socorre. Você está com a espada na mão, então se você precisar, o Deus do céu vai te ajudar. Não largue a espada, Eleazar. Não largue, gruda nela, que o Deus do céu vai te ajudar. Ferramenta de trabalho. Há um texto no livro dos Reis que diz que a obra estava crescendo e o povo também. Aí um dos profetas, ou dos alunos do profeta, diz assim: o lugar é pequeno, libera a gente para ir buscar madeira para poder crescer o lugar. Aí o profeta diz assim: vamos lá, vamos junto. Aí eles vão junto, chega um dado momento, eles começam a tirar a madeira, e a Bíblia vai dizer que o machado, ou seja, a ferramenta de trabalho que eles estavam utilizando para o crescimento, eles não estavam usando adequadamente. Por quê? Porque as ferramentas, ela caiu. Logo eu entendo que caindo a ferramenta no lago ou no rio, isso estava impossibilitado de crescer a obra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Escuta isso daqui. Aí eles lembraram: ai, meu Senhor,
caiu a ferramenta e era não é tua. Não é tua. O dom que Deus te deu foi para você usar na obra dele. Não é tua. E manda chore calaxérvia. A capacitação que Deus te deu foi para que você usasse na obra, para que a obra dele crê. Então não é tua. Não, porque quando eu prego, não. Porque quando eu faço, também não. Paulo diz que tudo quanto nós fôssemos fazer, fizéssemos para a glória de Deus. Então é necessário que ele cresça. E nós perdi a ferramenta de crescimento. Então, literalmente, a obra iria parar, não iria crescer, porque a ferramenta foi perdida. Não teve cuidado, cuidou relaxadamente, não cuidou com zelo. Teria que pegar e grudar. Se é limpar a igreja, faça com excelência. Se é cozinhar, cozinhe com excelência. Se é pregar, pregue com excelência. Se é cantar, cante com excelência. Se é evangelizar, evangelize com excelência. Oh, irmãos, o Senhor nos resgatou. Eu vou falar por mim. Eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu vinha falando com o Peterson, mas que prazer quando a gente vai levar a palavra e Deus fala conosco. É dia de sábado. Poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia. Te libertei da cachaça, te libertei do cigarro, tu nem nome tinha. Te dei um nome, te dei um banho de sangue, te perdoei os pecados, te coloquei uma veste nova, bonita, aleluia. Você anda de cabeça erguida, sem ninguém lhe apontar o nome, oh glória. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: morreu e esqueceram de enterrar. Aí Jesus do céu olhando falava assim: não, eu tenho um plano na vida dele. Eu vou perdoar os... Meu Deus do céu, aleluia. Seria impossibilitado de crescer a obra, porque perdeu a ferramenta. Isso aqui vai longe, viu? O pastor me deu até 10 horas. Mas tem ceia hoje, né? A gente emenda. Eu já tentei mudar esse jeito, viu, irmãs? Eu não consigo. Deus falou assim: vai desse jeito mesmo, viu? Viu, obreiros? Deus, ó, já tentei. Assim diz o Senhor. O Senhor falou: não, vai desse jeito aqui. Desse jeito aí eu uso outro. Vai desse jeitinho aí mesmo. Vai desse jeitinho, aleluia. Oh, glória. Ferramenta perdida impossibilita o crescimento da obra. Mas tem um profeta. A Bíblia diz que eles se recorreram ao profeta, o homem que tinha ligação direta com Deus. E chegaram diante do profeta e disseram assim: ó, nós perdemos a ferramenta. Porque tem gente que perde e não tem a humildade de reconhecer que perdeu. O orgulho fala mais alto. Ih, vai apertar agora, hein? Hoje é reunião de obreiro, né, pastor? Então vai apertar o negócio aí. Perdeu a ferramenta e não reconhece que perdeu. O orgulho fala mais alto, a soberba fala mais alta. Aí Jesus esta noite está dizendo assim: ó, se você lembrar, escute isso daqui, se você lembrar onde você perdeu a sua ferramenta, eu ainda faço milagre. Aí foi até o profeta, escute, o texto diz que ele vai até o profeta, e o profeta pergunta, não murmura, não reclama, não, o profeta diz assim: ó, onde vocês perderam? Aí todo mundo leva o profeta, aleluia, e diz assim: ó, nós perdemos aqui, foi aqui que nós perdemos. Porque talvez a gente se esqueceu, talvez a gente não cuidou da forma que deveria cuidar, mas nós perdemos aqui, nós nos arrependemos, nós perdemos aqui, ou seja, o orgulho foi por terra. Quando o orgulho vai por terra, aí eu acho extraordinário isso. O profeta pega um pau, irmãos,
Vocês conhecem a história. Aí lança o pau. Ao lançar o pedaço de madeira, aí Deus do céu fala assim, ó, milagre é comigo. Deixa comigo que só lança o pau. Eu acho que os alunos, pastores, estão se perguntando um ao outro, o que esse doido vai fazer? Né? Não é assim que a gente pensa mais ou menos, né? O que ele vai fazer? Mas é impossível isso acontecer. Isso não vai acontecer, não tem como. Aí Deus fala assim, ó, deixa comigo, porque milagre é comigo. Você só precisa lembrar onde você perdeu a ferramenta. Deixa comigo. Milagre é comigo. Joga o pau. Ao jogar o pau, a Bíblia vai dizer que o machado vem. Profeta, parece que eu estou vendo a cena, o profeta pegar a madeira, aleluia, como se fosse um imã, irmãs. Porque milagre não se explica, milagre. E o Deus do milagre está aqui essa noite dizendo assim, eu ainda faço milagre, Remandou que a sorecalamáxébia. Espada significa ferramenta de crescimento. Ou espada significa arma de defesa. Não é assim? Deus colocou uma espada na tua mão. Um dia roubaram uns fios lá numa obra minha lá em São Paulo. E eu andava com a Bíblia que dava duas dessa aqui. Aquelas Bíblias grandes, né? Andava com ela no carro. Não nesse carro, mas no outro carro que eu tenho, tá lá uma grandona. Roubaram a primeira vez, eu falei pro rapaz da obra. Eu falei, rapaz, levaram os fios. Aí o pastor, levaram. Põe de novo, aí botaram. Botou de novo, levaram de novo. Aí botou de novo, levaram 3 vezes. Aí eu cheguei arretado. Cheguei assim, rapaz, eu vou trazer uma espingarda aqui. Você vai ficar de campana ali, oh glória. E quando um cabra subir no poste para roubar, você mete o tiro nele. Aleluia. Aí um cutucou com o outro, irmã. Tinha uns ímpios lá na obra. Um cutucou com o outro, irmão, ó. Ih, rapaz, o pastor está andando armado. Ele está andando com espingarda. Ele anda armado. Aí o Espírito Santo lindo, maravilhoso, fala assim, muda essa fala sua aí. Essa fala não condiz com a minha. Muda ela. Eu falei, irmãos, eu estou com a espingarda no meu carro. Vou buscar ela. E ó, minha espingarda tem 66 tiros. Aí o outro falou, então não é espingarda, é uma metralhadora. Eu falei, é uma metralhadora? Fui buscar a Bíblia, pastor, desse tamanho a Bíblia. Falei, está aqui a minha espingarda. Ó, se o cabra subir no poste, você dá um tiro nela, uma bibliada na orelha dele. E quando ele cair no chão, você abre em João 8:32. E conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Espada, arma de defesa. Oh glória, quer se defender? Leia a Bíblia. Quer se defender? Leia a Bíblia. Porque o Deus da Bíblia guardará a tua casa. Aleluia. Aleluia. Terceiro, vai longe esse negócio aqui, viu? Terceiro, Samá. Samá era filho de Agé. Eu acho interessante esse Samá, porque a Bíblia vai dizer que neste período o povo de Israel não podia ver os inimigos chegarem perto, que eles corriam. Eles plantavam, mas eles não colhiam. Eles eram literalmente saqueados. A Bíblia diz que o Gideão, ele estava malhando o trigo em um lugar que não era de malhar, era um lugar estratégico. Ou seja, porque quando era época das colheitas, a Bíblia vai dizer que os amalequitas, filisteus, vinham e saqueavam o povo de Israel. Mas por que saqueavam o povo de Israel? Porque o povo de Israel começava a errar, começava a pecar, começava a adorar deuses que não era para ser adorado. E isso desagradava ao nosso Deus. E desagradando ao nosso Deus, Deus vai permitir que alguma coisa aconteça para que o povo busque a Deus.
Este homem, a Bíblia vai dizer que ele tinha um pedaço de terra de lentilha. E quando nós olhamos o cenário lentilha, nós entendemos que lentilha não é algo tão caro. Lentilha é algo que é necessário. É como se fosse o feijão na atualidade. Lentilha é algo que é necessário, porém não tão caro. Mas era dele. Era algo que Deus havia confiado a ele. Aí a Bíblia vai dizer que os inimigos vêm, e aos inimigos vir, todo mundo corre, todo mundo foge. Este homem que é o Samar, a Bíblia vai dizer que ele fica no meio da sua plantação. Ele não foge. Todos fugiram, mas esse homem ficou. Ele levantou um brado, e talvez eu e você estamos aqui se perguntando, o que este homem disse? Ele levantou a mão e disse assim: olha, aquilo que Deus me deu, pode não ter valor para o povo lá fora, pode não ter valor para o ímpio, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só discernem quem é espiritual. Aquilo que Deus me deu pode ser pequeno. Talvez a minha família não entenda o que Deus me deu, pois Ele é fiel. Se Ele te deu, não se preocupa. Ele vai crescer, Ele vai capacitar, Ele vai direcionar. Eu vou falar até você entender. Aquilo que Deus te deu, talvez na sua mente pode ser pequeno, pode ser que não tenha muito valor aos teus olhos, mas foi Deus que te deu. Ele bate o pé e diz: ei, não vou embora do lugar aonde Deus me deu. Não vou sair daqui. O texto diz que ele se agarra com aquele lugar. Todo mundo vai embora, mas ele fica. E ao ficar, a Bíblia vai dizer que Deus, eu acho lindo isso daqui, eu vou ler com os irmãos. Eu acho interessantíssimo essa fala de Samar. Olha aqui. Versículo 12 do capítulo 23. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor, olha para mim, quando o adversário tentar fazer bagunça lá na tua casa, aqui não. Aqui não, porque quem me deu foi o Senhor. Quando o adversário tentar bagunçar lá no meio da tua parentela, aqui não. Aqui não, porque quem me levantou como sal da terra e luz do mundo foi o Senhor. Aqui não. Aqui não, Satanás, bata de ré. O Senhor esta tarde está dando autoridade para mulheres aqui, para homens aqui, para não largarem, não abandonarem aquilo que Deus confiou. Aleluia. Pode não ter valor para vidas lá fora, mas para você Deus te deu e é valoroso. Pode ser pequeno, não muito grande, mas Deus te disse: no tempo certo eu dou o crescimento. O Senhor esta tarde está dizendo: não largue aquilo que eu confiei a você. Não largue, porque eu te darei, escute isso, livramento. Tem livramento de Deus essa tarde para a igreja aqui no jardim. Tem livramento de Deus. Que Deus abençoe, irmão. Já dei meu horário aqui e eu não posso perder minha bênção. Deus abençoe, viu?